Olá, começa mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O convidado do programa de hoje é o psicanalista e professor titular da USP, Christian Dunker. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Sérgio Torres, da TVE Alagoas, Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão, Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, Carla Soraya, da TV Ceará, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, e Evenilson Santana, da TV Aperipê, em Sergipe. Eu quero agradecer a todos pela participação. Vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Infelizmente, estamos prestes a ultrapassar a marca de 130 mil mortes causadas pelo coronavírus. Somos o segundo país em número de mortes na pandemia. Na história do Brasil, tivemos a escravidão que matou milhares de negros e índios. Na atualidade, além do coronavírus, temos cerca de 40 mil mortes por ano em função da violência e mais de 40 mil mortes em função do trânsito. Por que alguns brasileiros dizem que todas essas mortes na história e na atualidade são normais? É para mim? Então, nós viemos de um passado de pouco valor à vida. Né? Todos esses episódios que você descreveu, Juraci, eles retratam um Brasil que se acostumou, que naturalizou, por exemplo, o assassinato de jovens negros na periferia das grandes cidades. Né? Um país que, de certa forma, acompanha essa lógica dos números, das curvas, que tem uma notícia distante do que vem a ser a violência e que jamais produziu uma política centrada nisso, que jamais reformulou a formação dos policiais, que jamais repensou o que é a formação das polícias brasileiras depois da ditadura militar. Então, é de fato uma acumulação, né, de fatos na direção de uma necropolítica, uma política do deixar morrer, uma política da invisibilidade, da pouca importância da vida. Obrigado, Christian. E vamos a São Luís para a participação de Daniel Torres, da TV Alagoas. Daniel? Daniel, está me ouvindo? Estou ouvindo, Juraci. Prazer estar aqui mais uma vez. Você falou Alagoas, né? Estamos aqui em São Luís do Maranhão. Isso. Mas prazer estar aqui mais uma vez com os companheiros, também com o Christian Dunker, nosso convidado de hoje. Bem, professor, uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria com médicos de 23 estados e do Distrito Federal revelou que 48% desses entrevistados perceberam um aumento em seus atendimentos e 89% destacaram um agravamento de quadros psiquiátricos em seus pacientes, né, devido a essa pandemia da Covid-19. Eu lhe pergunto, diante de todo esse contexto, né, de mortes em todo o planeta, que percurso nosso psicológico pode percorrer, digamos assim, a partir, por exemplo, de um diagnóstico, né, de uma confirmação de que a pessoa está, de fato, com a Covid-19, diante de todas essas informações que a gente tem recebido, de que forma o nosso psicológico pode reagir em relação a essa notícia? Olha, pelo percurso que você fez, muitas vezes o diagnóstico ele cai no momento em que nós já estamos assim debilitados, cansados, fatigados de tanto tempo em privação, tanto tempo passando e enfrentando um trabalho psíquico que é de luto, perda de tantas pessoas, de tantos ideais, de tantos projetos, mas que é também o enfrentamento do traumático, né? Essa irrupção repentina, inesperada, que é também um aumento na nossa linha de base do sofrimento psíquico. Né? Quando você comprime as pessoas dentro de casa,
e ainda mais levando em conta a diferença que a gente tem em estilos de moradia, você aumenta muito os conflitos, você coloca adolescentes e pais juntos, você coloca crianças que ficam afastadas dos seus coetâneos, dos seus amigos. Isso tudo cria, com o passar do tempo, um sentimento de esgotamento, associado com o fato que muito do trabalho feito por tela, ele também suga energias psíquicas, um trabalho psíquico que a gente não está acostumado. Então, ao final, quando aparece um diagnóstico, muitas vezes o impacto dele reprisa todo esse processo. Ou seja, a gente vê o filme todo acontecendo de novo, isso muitas vezes inquieta, prejudica que a gente se acalme, enfrente essa travessia, né, que procure o sistema sanitário, os hospitais e que cumpra esse trabalho mesmo de se restaurar, né, de enfrentar a Covid, que é uma doença que exige, sim, tranquilidade e uma certa clareza psíquica para ser ultrapassada, né? Obrigado, Christian. Nós falamos também aí com o Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão. E vamos girar porque temos muitos assuntos importantes para tratar com o psicanalista Christian Dunker. A gente segue para João Pessoa. Quero chamar Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá ao nosso convidado Christian Dunker, Juraci Santana e demais colegas entrevistadores que participam desta edição do Giro Nordeste. Professor, segundo o senhor, há 4 reações básicas ligadas ao impacto que o isolamento social provoca na saúde mental. Que reações seriam estas e de que maneira elas se manifestariam? Olha, a primeira reação ela está ligada ao afeto do medo, né? E o medo a gente enfrenta com uma decisão de ataque ou fuga. O medo a gente enfrenta com informação, com análise da situação e com, eventualmente, alguma tomada de risco. Eu passei o segundo, ele já passou o outro, já botou 2 pessoas na minha frente. E eu não ouvi absolutamente nada. Estava perfeito o som e agora não está mais. Segunda reação, que a gente pode associar assim com a surpresa, com o fato de que a nossa vida mudou, que o nosso cotidiano foi tirado e que, portanto, a gente tem aí um trajeto de reconstrução do tempo, da nossa relação com o espaço, com os outros. A terceira dificuldade a gente vai enfrentar nessa pandemia, do ponto de vista psíquico, diz respeito à perda, né? Ao luto, ao reconhecimento de fragilidades e vulnerabilidades, de um certo reposicionamento do tamanho e da nossa capacidade de controlar o destino. Isso é uma terceira tarefa. A quarta, e que atravessa todas essas outras, diz respeito a manter a ansiedade num certo patamar, né? De fazer frente à angústia, né? De não tratar a angústia por fórmulas mais ou menos óbvias, né? Ocupacionais, o uso de substâncias, ou então o mero engajamento, né? No excesso de trabalho. A travessia da angústia, ela exige que a gente recue para práticas, vamos dizer assim, de autoobservação, por exemplo, ligadas ao sonho, ligada à leitura, ligada à descontinuidade dentro do nosso cotidiano. Então, estão aí armados, né, os elementos básicos que compuseram esse desafio psíquico para todos nós. Obrigado mais uma vez, Christian Dunker. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Natal para falar com Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Ela faz a sua estreia. Seja muito bem-vinda. Alô? Estão me ouvindo? Valéria, está me ouvindo? Pode fazer sua pergunta. Estamos no ar, então. Enquanto o Juraci não retoma, né? Juraci?
Professor, a gente poderia... Creio que ela não está me ouvindo agora. Considerar que o trabalho psíquico ele foi se desdobrando aí em tarefas como recomposição da experiência privada com a experiência pública, né? Se a gente pensar assim nas crianças que vieram da escola e que tiveram que reinventar ali o seu espaço, onde os pais não entram, onde a gente, de certa forma, respeita que está acontecendo algo deles. E, inversamente, as crianças que se reuniram com os pais numa experiência nova, inédita, tiveram que assim reconhecer que tem o trabalho dos pais, e o trabalho dos pais é mais ou menos assim, entraram às vezes nas reuniões, participaram um pouco mais, né? Nem tudo foi perda e foi desagradável nessa pandemia. Acho que a gente se redescobriu, a gente descobriu a nossa capacidade de olhar para fora, olhar para a janela, né? De dar valor à liberdade, de poder praticar alguma solidariedade também. A gente viu muitas pessoas que no começo, né, se engajaram em uma reorganização das suas vidas, né, mais orientadas para o outro, enquanto outras pessoas se reorientaram mais ainda para si, né? Se recolheram em solidão, se recolheram, vamos dizer assim, numa atitude de encastelamento, de defesa contra o mundo que se tornou assim perigoso, né? Valéria, vamos ver se ela consegue falar conosco para fazer a sua pergunta. Valéria Candídio, está me ouvindo? Estou ouvindo bem, sim. Pode fazer a sua pergunta. Pois não, é muito bom estar aqui com o senhor, professor. Um prazer conversar sobre esse tema tão instigante. E já que o senhor estava falando dessas mudanças de comportamento durante a pandemia, né, dos desafios que cada um está atravessando durante esse isolamento social, a educação como um todo foi uma das áreas que talvez tenha sido mais afetada, né? Os professores tiveram que se reinventar com o ensino remoto, os alunos tiveram também que se adaptar a toda essa nova dinâmica, sem falar dos pequenos da educação infantil que perderam totalmente o contato com aquele ambiente que eles já estavam em fase de adaptação, estavam em fase de uma construção de um novo conhecimento. Como é que o senhor acha que vai ser essa retomada, né? Num futuro próximo? Aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos o ano letivo da rede pública já foi totalmente suspenso agora em 2020. A gente só retorna realmente em 2021. Como é que o senhor acha que vai ser essa retomada? O papel do professor nessa retomada? E se também não é uma oportunidade do professor se firmar cada vez mais nesse papel social que ele tem? E ótima colocação, Valéria. E preciso lembrar que cada país, cada estado entrou e vai sair dessa Covid, da pandemia, a partir de um certo conjunto de problemas que já estavam aí, né? E no caso das escolas e da educação, há alguns indícios de que a gente pode caminhar para um reposicionamento do lugar social da escola. Tá? Essa crise ela mostrou muita coisa, desde, por exemplo, o inadmissível descaso com o Fundo Nacional de Informatização das Escolas, né? Quer dizer, o dinheiro está lá, ele veio das teles e ele passou anos sem ser empregado. E agora, nesse momento em que a gente faria toda a diferença, se a gente tivesse banda larga em todas as nossas escolas, nós teríamos vivido a coisa de outro jeito, inclusive do ponto de vista sanitário, né? A possibilidade de informar através das crianças, as famílias, as comunidades, os pais, ela é decisiva numa situação de colapso ou de emergência social como essa, né? Então, a gente vê nas discussões sobre como vai ser a retomada, né, todo um reposicionamento de como as crianças podem participar disso, de como o descaso com os próprios mecanismos protetores no retorno às aulas, né? O fato de que a gente tem bares, a gente tem shopping centers, a gente tem praias abertas, mas escolas não, né? O que isso diz sobre o lugar das escolas, né? O que isso diz sobre a leitura que a gente tem, né? A importância de ir à escola. Claro que é uma coisa assim que está
está atravessando toda essa discussão, que para voltar às escolas nós precisamos de escolas melhores, nós precisamos de escolas mais equipadas, de escolas que consigam espaço, área, disciplina e meios para praticar a segurança social, para a redução de transmissão do vírus. A gente não quer falar sobre isso, né? O Estado tem empurrado essa decisão assim para os municípios, para as escolas, porque, no fundo, é aquele ponto, vamos dizer assim, impronunciável. A psicanálise aprendeu a reconhecer isso. Aquele ponto que a gente não quer falar a respeito, nem do lado de cá, nem do lado de lá, mas que é absolutamente necessário para a gente mudar a posição da escola, da educação no país. Isso vai desde a pré-escola, né, muito importante nessa fase. A escola tem uma função ligada ao brincar, à socialização, que não é substituível por telas, né? A gente devia pensar formas de mitigar isso, até a universidade e a forma como ela vem, vamos dizer assim, enfrentando como pode esse enxugamento de recursos num momento em que mais a gente precisa das universidades, né? Então, a pandemia, ela revela assim, o que a gente tem de melhor e de pior. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao psicanalista Christian Dunker. Vamos chamar agora a Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife. Juraci, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite aos meus colegas de bancada. E é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Professor, as manifestações de violência e de intolerância religiosa, sexual, política, têm acontecido no Brasil com alguma frequência. Parafraseando uma colega sua de profissão, Maria Rita Kel, que tem um poema chamado O Amor é uma Droga Pesada, eu me pergunto se o ódio é uma droga pesada, tanto numa experiência individual como numa experiência coletiva. Perfeito, Estela. É a droga mais barata em oferta no mercado, né? O ódio, ele dá sentido a existências vazias de sentido. Ele persuade a pessoa que eu posso não valer nada, eu posso não saber para onde eu estou indo, eu não tenho ideia do que quero na vida, mas eu sei que eu quero destruir o outro. E a partir desse momento eu consigo criar um laço com outros que querem tomar aquele como inimigo, né? Ou seja, isso orienta, isso tira as pessoas de um estado, vamos dizer, de indiferença, de apatia, e as engaja num processo que cada vez precisa de mais doses para obter o mesmo efeito, né? A linguagem digital, ela favoreceu muito isso, mas isso já estava na nossa cultura. Ela potencializou essa prática, né, da gente se juntar contra, né, da gente se unir contra. E, obviamente, há sempre aqueles que vão orquestrar o ódio, que vão fazer uma espécie assim de equação entre o ódio e o medo, né? Primeiro, vão começar dizendo, olha, nós somos muito fracos, nós, diante do poder, nós só podemos ficar melancólicos, nós não somos impotentes, nós não temos recursos, fique com muito medo, né? No momento que você ficar com muito medo, eu vou dizer assim para você, olha, mas agora tudo pode mudar. Tudo pode mudar porque a causa disso está ali. Vamos odiar aquela religião, vamos odiar aquela raça, vamos odiar aquela orientação sexual, vamos odiar tudo aquilo que você conseguia alocar para explicar essa situação que você mesmo criou ao estimular retóricas da melancolia, retóricas dizer, Maria Rita fala do amor como uma droga pesada, porque ela envolve grandes riscos. O amor envolve grandes riscos. O ódio não é uma droga pesada nesse sentido, porque ele é a paixão dos covardes, né? É a paixão barata, aquela que está ali e que produz sujeitos sem consequência em relação às suas palavras, né? Que vão lá na internet odiar alguém com um pseudônimo, né? Que vão lá se juntar para agredir um outro, mas vão se diluir anonimamente em uma massa.
né? Que vão cancelar um terceiro simplesmente pelo prazer de exercer o seu poder sobre o outro, né? Então, o cultivo do ódio como gramática, né, básica dos nossos afetos políticos, de como a gente lida com os nossos conflitos, ele é um atraso. Ele é um atraso porque ele infantiliza todos nós, né? Ele impotentiza a maior parte e cria ídolos necessariamente superpoderosos que no momento seguinte vão nos trair, né? Obrigado. Tem mais perguntas para o psicanalista Christian Dunker. E vamos girar mais uma vez. Agora é o momento de seguir para Fortaleza, onde está Carla Soraya, da TV Ceará. Boa noite. Aliás, meu cumprimento a todos os meus colegas de bancada virtual, a todas as pessoas que estão nos acompanhando de forma virtual ou pelas TVs e rádios que estão nos transmitindo, e meu cumprimento especial ao nosso entrevistado de hoje, professor Christian. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A gente vê cada vez mais, e principalmente jovens, cometendo suicídio. São números que nos assustam. O que é que está acontecendo? Esses jovens não aprenderam a lidar com limites, com frustração. E o pior, a gente também tem a depressão aliada a isso, se manifestando de formas não muito comuns e conhecidas da população. A gente acha que depressão é aquela pessoa que fica quietinha, calada, só chorando, às vezes não quer nem se levantar para se alimentar, para tomar banho, mas ela pode se manifestar também de outras formas, como a raiva, como o ódio, que também pode ser uma forma de depressão, né? Eu gostaria que o senhor abordasse esse tema, como é que os pais, como é que as famílias devem lidar com jovens, com adultos e com crianças que estão vivendo esse momento tão difícil, presos no meio de uma pandemia, até porque agora muitos pais já voltaram a trabalhar e essas pessoas estão sozinhas em casa. Ótima colocação, Carla. De fato, nós estamos num momento, Setembro Amarelo, e num dia em particular, né, em que talvez valha a pena começar assim, sinalizando como a gente não deve enfrentar essa matéria, né, como a gente não deve se aproximar desse assunto, porque ele é um assunto que atrai, de certa forma, muito a atenção das pessoas, mas muito frequentemente com uma atitude que é a seguinte: eu quero saber de quem é a culpa para poder me eximir disso, para poder me distanciar disso, para dizer, olha, esta pessoa, ela tinha um problema, ela tinha uma patologia, ou então a gente tem uma causalidade social, né? Você tem muitos discursos em torno do suicídio. Mas tem um conjunto de pesquisas muito interessantes que dizem o seguinte: quando você olha de trás para frente, você consegue encontrar vários sinais indicativos que poderiam gerar políticas de prevenção, né? Tem o uso de substâncias, ideação suicida, planejamentos, consultas, né? Depressões, situações assim que a pessoa vai se colocando em risco contínuo, né? Isso sugeriria que a gente teria que, vamos dizer assim, como prever essa rota, né? Mas, olhando de frente para trás, a gente descobre um fato muito curioso, né? Que a nossa capacidade de previsibilidade é muito baixa. Existem muitos suicídios que não estão associados com patologias muito bem definidas, né? Suicídios impulsivos, suicídios que muitas vezes dependem assim, daquela situação que se formou naquele momento e que poderiam, às vezes, ser enfrentados com esses dispositivos que nós temos e que são muito interessantes, tipo CVV, possibilidade de você falar, de você escutar, de você estar com alguém nesse momento. É muito importante. O suicídio parece ter uma relação com o ensimesmamento, com a solidão, com o recolhimento da pessoa para si, né? E com um pensamento que vai tomando conta, e às vezes sim, muitas vezes ligado a processos depressivos, em que você vai se demitindo do laço com o outro, você vai achando que a vida não tem importância, você vai se considerando assim a mais no mundo. E isso é um processo que a gente tem que pensar socialmente, a gente tem que pensar psiquicamente, a gente tem que pensar no contexto das escolas, né? Da atenção para a saúde mental. Acho que o
o crescimento de taxas de suicídio, ele se coloca num processo mais global, que é a crise em termos de saúde mental. Até aqui ela foi enfrentada basicamente com medicação, basicamente por especialistas, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, sem que a gente formasse ainda uma cultura do cuidado com a saúde mental, que deveria ser ocupação de todos que cuidam de pessoas, todos que estão nas escolas, todos que estão nos hospitais, tendo ou não formação, vamos dizer assim, específica. É o momento da gente popularizar cuidados básicos, recursos básicos em saúde mental. Isso me parece, vamos dizer assim, uma abordagem mais sistêmica para a gente conseguir alcançar todas as variantes e variedades, né, que a gente associa com o ato suicida. Né? Então, à medida que a gente tiver uma escola que é capaz de escutar, à medida que a gente tiver numa empresa, aqueles que são whistleblower, aqueles que se ocupam do outro, que dizem, olha, esse cara não está muito bem, procure alguém, posso te escutar. Ou seja, a gente começar a cuidar em rede. Né? Esse é um conceito muito importante em saúde mental. Isso pode fazer frente ao crescimento, à expansão das taxas de suicídio. Né? Obrigado mais uma vez, Christian. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Teresina, quero chamar Geandra Portela, da TV Antares, do Piauí. Olá, Juraci. Saudações aos demais colegas de bancada, todos que nos acompanham, e também ao nosso convidado especial de hoje, o psicanalista e professor Christian Dunker. Professor, a pandemia trouxe de muito cruel, além da morte, foi o fato das famílias não poderem fazer aquele ritual de despedida. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor vê o impacto na saúde mental dessas pessoas diante do luto? Então, essa é uma ótima colocação, Geandra, porque a gente, na nossa cultura, foi se acostumando a pensar o luto como um processo individual. Né? A gente até diz, não, ele está em luto, então ele está pensando, ele está lembrando, ele está realizando a perda, ele está fazendo uma despedida. Né? De fato, o luto é um processo profundamente singular de cada um, né? Mas ele é coletivo. Vamos lembrar como é o luto numa cidade do interior. Todos vão para aquela casa, todos refazem aquelas histórias, todos choram juntos, todos se ajudam no processo de reconstruir aquele que se foi. E essa dissolução do luto individual, no luto coletivo, e nessa troca do luto coletivo como algo que vai informando, que vai modulando o processo do luto individual, é muito importante. Né? Quer dizer, uma parte das nossas depressões, elas são lutos mal concluídos, lutos que não se iniciaram, lutos que foram negados à própria pessoa, às vezes lutos que foram literalmente assim silenciados, no caso de perdas violentas, no caso em que a gente não tem o corpo. Bom, essa situação, ela de fato complica muito quando a gente tem velórios muito rápidos, despedidas que às vezes não permitem a gente ter e respeitar o tempo de cada um. Né? Isso se agrava com o descaso que a gente teve das autoridades, né, em relação a isso. Né? Isso poderia ser mitigado com bandeira meio pau, discursos que lembrassem grandes perdas da cultura, grandes perdas que acabam representando e ajudando o processo de cada um que está ali no luto. Porque, senão, a gente começa a achar que isso é uma questão de números e curvas. Né? A gente começa a achar que a morte ela se conta assim aos baldes, nas baciadas. E isso é uma indignidade. Isso é uma indignidade do ponto de vista ético, político, e isso é, vamos dizer assim, um crime para a saúde mental. Por quê? Porque o que vai acontecer é que você vai demorar mais tempo. O que vai acontecer é que você vai ter lutos brancos, lutos que você não percebe que eles estão se distendendo mais e mais tempo por absoluta falta de reconhecimento. Né? O luto é um processo que a gente faz, mas que a gente faz com o outro. Né? Isolados, ele fica mais difícil.
É possível que essa seja uma das sequelas que a gente vamos acompanhar aí depois do final da quarentena e do isolamento social, e em relação ao qual eu não estou vendo preocupação alguma, né, das autoridades sanitárias e governamentais. Obrigado, Christian. E vamos agora para Aracaju para a participação de Evenilson Santana, da TV APNP em Sergipe. Olá, Juracy, professor, demais colegas e o público que nos acompanha. A pergunta ela é direta, professor. Há quem defenda a ideia de que psicanálise e política elas não se misturam. Queria saber qual é o seu entendimento sobre isso, considerando principalmente o nosso cenário de momento e tudo que a gente já tem acompanhado, principalmente agora nesses últimos anos. O que o senhor pensa sobre isso, professor? Isso é anacronismo, né? De uma época em que a psicanálise pensava como uma prática da elite para as elites, né? Isso é desinformação histórica, né? Que desconhece que a psicanálise em Viena abriu clínicas populares por toda a cidade e estabeleceu psicanalistas em todas as pré-escolas de Viena. Isso é uma indignidade com a história da psicanálise, que já teve na Hungria um ministro da saúde. Tá? Essa ideia de que, porque a psicanálise se ocupa de uma experiência num ambiente privado, com os seus pacientes, em sigilo absoluto, e que a gente não deve revelar e não faz isso, né, as histórias individuais, não devia ser álibi para que a gente deixe de enfrentar, como Freud enfrentou, as razões sociais de uma série de sofrimentos e sintomas que depois nós vamos tratar, né? Freud tem textos dizendo a repressão sexual daquela época ela é nociva, ela cria transtornos, ela estabelece sintomas, a gente não deve patrocinar isso em matéria, né, de como a gente pensa a nossa sexualidade, o uso dos nossos prazeres, porque isso causa sintomas, né? Mas há aqueles que vão estar interessados em uma política, né, que é a política do silêncio, que é a política da conivência, né, que é a política que fez com que, durante a ditadura, um psicanalista que trabalhou como torturador fosse encoberto pelos seus pares. Então, a presença da política na psicanálise, ela vem desde o seu início, ela está cada vez daqui para frente, cada vez mais pujante, mais importante, porque a psicanálise deve se entender também como uma ciência, né? Também como uma parte de um saber que presta contas públicas e, portanto, se importa com a saúde das pessoas no espaço público. Tá? Ela não é apenas uma, vamos dizer assim, uma prática para personalidades sensíveis que querem manter, no fundo, a prerrogativa, né, de uso e propriedade sobre esse saber, que, no fundo, é um saber que deveria ser acessível para todos nós. Obrigado mais uma vez, Christian. E vamos a Maceió para a participação de Sérgio Torres, da TV Alagoas. Olá a todos, um olá especial para os nossos colegas de bancada, que estão nesse momento, todas as pessoas que estão conosco. Professor, tem acontecido mais interessante durante esse período de confinamento aqui, em alguns casos, e tem servido para aproximar familiares, alguns, inclusive, candidatos antigos, como na mesa, no mesmo horário, já antes, os hoje de trabalho não perdiam isso, mas, infelizmente, em outros casos, estão até brigas, desentendimentos, por conta desse período de confinamento, a obrigatoriedade de ficar próximo no local fechado durante muito tempo. Ele pergunta, de que forma a análise pode ajudar em situações como essa? Professor, conseguiu ouvir bem? Não, se alguém pudesse me resumir. Pronto, Sérgio, por gentileza, repita a pergunta. O professor não ouviu muito bem. Você... Tá bem, vou repetir. Vocês estão ouvindo agora? Tá picando um pouco, mas... É o seguinte, professor. Durante esse período de confinamento, como? O senhor está ouvindo? Sérgio, pode prosseguir. Posso prosseguir, não é isso? Professor, é o seguinte, durante esse período do confinamento, acontece fato interessante. Esse período serve, inclusive, para que algumas famílias viviam paradas se aproximarem mais e
coisas que aconteceram no passado. Vamos fazer o seguinte, por exemplo, daqui a pouco a gente tenta novamente contato com o Sérgio. Está picotando um pouco. Vamos agora para a pergunta do público do Giro Nordeste. Vamos lá, pergunta do público do Giro Nordeste. Clotilde Medrado, direto de Campinas, São Paulo, que participou pelo Facebook e enviou a seguinte questão. Professor, muitos têm negado a situação da pandemia por acharem que está sob controle. Como lidar com isso? Olha, vamos lembrar que a negação e a atitude negacionista já estava em curso nesse país antes, né? Fake news, a abolição e crítica das autoridades, vamos dizer assim, ligadas à ciência, universidade e educação, né? A negação, segundo ponto, é um conceito psicanalítico, né? Ele foi elaborado pelo Freud para dizer o seguinte: quando a gente, diante de um conflito insuportável, diante de uma divisão que a gente não consegue elaborar, pôr em palavras, entender que os dois polos têm razões, têm motivos, a gente abole um dos polos, né? E isso tranquiliza o nosso psiquismo, né? Então, uma forma de praticar a negação é a base de todas as, vamos chamar assim, patologias. É a base de todas as psicoses, todas as neuroses, todas as perversões, né? É a nossa atitude mais simples diante do desconhecido, diante daquilo que porta o desejo que a gente não quer confrontar e nem reconhecer, diante daquilo que nos impele para a nossa própria transformação, né? Então, o negacionismo é um capítulo particular de uma, vamos dizer assim, de uma falência em enfrentar antagonismos, né? E claro que agora isso estava lá no começo e vai voltar, atravessou toda essa pandemia e agora vai se reapresentar em maneiras, em modalidades modificadas, né? E essa ideia de que aquilo que eu não gosto eu destituo de existência, né? Aquilo que eu não consigo assimilar, eu faço de conta que não existe, essa negação do problema é a maneira mais simples de enfrentá-lo e, ao mesmo tempo, de tornar o problema mais geral, mais difícil, mais, vamos dizer assim, intratável. Porque, no fundo, o negacionista é alguém que diz assim: eu me recuso a reconhecer e a aceitar que existe um problema, né? Que existe um conflito. Ele não entende que a transformação ocorra pelo conflito. Ele entende que a transformação ocorre pela violência, que a transformação ocorre pela ordem, que a transformação ocorre pelo medo, que a transformação ocorre pela imposição de ideias e práticas para o outro. Obrigado, e vamos iniciar aqui pela Bahia mais uma rodada de perguntas ao psicanalista Christian Dunker. Essa entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Professor, o Sistema Único de Saúde está garantindo a vida de milhares de brasileiros diante da pandemia, mas os brasileiros também precisam de atendimento mental. O que deveria ser feito para garantir um atendimento gratuito aos brasileiros que precisam de um psicanalista, psicólogo ou psiquiatra, mas não têm dinheiro para pagar uma consulta? Ótima colocação, porque a gente está hoje às voltas com um ajuste de contas com um programa que começa em 1988 com a Constituição, que começa com a ideia de uma saúde universal integral para todos, chama-se SUS, e como parte do SUS a gente tem os equipamentos de saúde mental, né, equipamentos substitutivos que substituíram os antigos manicômios e suas internações, né? O que aconteceu? Ao longo do tempo, os CAPs, o CAPS-I para criança, o CAPS-AD para álcool e drogas, os CAPs eles foram sendo desativados, eles foram sendo minguados, eles foram desmantelados, né? Em vários deles, aqui em São Paulo, a gente tinha oferta de escuta psicanalítica, vários psicanalistas participaram do processo de transformação da nossa política em saúde mental, só que na hora que a política entrou em campo e que ela tinha pretensões muito interessantes, justificáveis, a torneira fechou. E agora a gente se pergunta, o que podemos fazer em termos de saúde mental, além de medicalizar em massa? Além de fazer nossas crianças se comportarem à base de estimulantes, né? Além de
tolerar o uso de substâncias psicotrópicas com finalidades terapêuticas, do álcool à maconha, à cocaína, formas a gente tratar o mal-estar, formas a gente tratar o nosso sofrimento que estão ligadas à transformação da nossa paisagem mental. É preciso reconhecer que o país precisa de uma política de saúde mental implantada, efetiva, né? Que funcione em rede, que funcione articulada com as SUAS, que funcione articulada com os postos de saúde. A gente brincou de desativar a nossa saúde mental. E daí o que acabou acontecendo? Uma implosão dos moradores de rua, uma implosão daqueles que são excluídos dos sistemas de tratamento e jogados para uma vida no espaço público. Muito interessante isso, né? Quer dizer, trágico esse manejo, né? E como a gente lida com a saúde mental, transformando aquele que está sofrendo num homeless, num destituído de habitação. Está completamente errado, a desatenção com isso já vem de anos, né? O aparelhamento da saúde mental agora numa outra chave, substituiu o projeto que a gente tinha em mente e é preciso recomeçar do zero de novo. Isso são muitas questões importantes a serem abordadas com o psicanalista Christian Dunker. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E seguimos agora para São Luís para falar com Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão. Oi, Juracy. Professor, a gente já falou aqui sobre casos de depressão em adolescentes, né? Já falamos também sobre manifestações de ódio através da internet. Uma outra questão que eu queria abordar é que a questão do isolamento social trouxe a impossibilidade da gente viver, digamos, o mundo real, né? Para além dos muros da nossa residência. E aí a gente acabou recorrendo muito para o mundo virtual, digamos assim, celular, né? Computador, para que a gente acessasse as redes sociais, outros conteúdos, né? Como aplicativos também. Eu queria que o senhor falasse sobre os possíveis impactos disso, dessa vivência mais no mundo virtual do que no mundo real, no comportamento de crianças e adolescentes, e se há uma tendência de que a gente tenha um aumento de casos de compulsão, né, em relação ao uso desses recursos tecnológicos no cenário pós-pandemia. Legal, Daniel. Acho que temos essa previsão, sim, né? Mas ela é um pouco mais genérica do que o aumento compulsivo do uso de telas, né? Acho que nós temos um aumento generalizado dos apaziguadores de angústia e ansiedade, né? Então, isso vai desde alimentação, álcool, substâncias lícitas e ilícitas, medicação, né? Tudo aquilo que faz com que a gente, diante do incremento de angústia, faça algo, né? Em vez de entrar em contato com aquilo, né? E no momento que surge um abismo, a gente ocupa esse abismo com algum saber, com alguma prática, com algum objeto, né? Acho que nós vamos ter, sim, um aumento, né, de consumo de telas, mas eu preveria também um efeito oposto, uma banalização, um cansaço, uma trivialização, né, da relação por tela, que vai entrar aí como parte integrante mais presente dos nossos modos de trabalhar, também de se relacionar. Isso vai gerar uma perda, um declive do atual, ou pelo menos há algum tempo atrás, né? Um certo fetiche pelo uso de tela, uma compulsão que foi entrando como novidade, e agora, depois dessa, ninguém poderá dizer que o uso de tela é uma novidade. A gente foi exposto, então, a situações de a tela não funciona, o som não chega, a tela cai, tem que fazer a religação, a pessoa aparece ali num 3x4, a gente fala alto porque quer ficar perto da pessoa, a gente tem efeito girafa curiosa que se aproxima da tela.
a gente ficou assim bem louco com essa experiência e acho que seria um pouco, vamos dizer assim, tolo imaginar que nós vamos nos apaixonar de novo por esse negócio. Esse negócio é bacana, ele permite que a gente até se escute, faça psicoterapia online, virtual. Aliás, isso se expandiu muito durante esse período, é um novo recurso que está aí disponível para as pessoas, né? Muitas redes de atendimento gratuito se formaram, mas, no fundo, a tela vai virar só a tela, né? Nem mais, nem muito menos. Obrigado, professor. Quero chamar o jornalista Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, para fazer mais uma pergunta ao psicanalista Christian Dunker. Professor, no seu livro A Arte da Quarentena para Principiantes, o senhor aborda a crise deflagrada pelo novo coronavírus e suas implicações na sociedade, na psicologia e também na economia. O senhor podia falar, de forma bem breve, algumas dessas implicações nessas três esferas? Olha, do ponto de vista econômico, a gente tem uma ascensão de uma experiência real e prática da cultura da escassez, né? As pessoas se deram conta que elas podem viver com menos, que elas podem consumir menos, que aquela aceleração de consumo, ela estava um pouco, vamos dizer assim, equivocada. Ela não é uma parte necessária e absolutamente assim coerente da nossa vida, né? Por outro lado, a gente tem efeitos de pauperização que vão nos tomar a todos. Falências, né? Queda no PIB, serão tempos de dificuldade econômica, né? Isso tem um lado muito ruim, mas também traz um reposicionamento em relação vamos dizer assim, a circulação do dinheiro, a financiarização da economia, que agora, com juros num outro patamar, está exposto, né? Há todo um processo que passa pela economia, mas passa também pela subjetividade. Eu gosto muito dos autores aí que vêm mostrando como essas coisas andam juntas. Que a gente não pode mais pensar a economia a partir de um sujeito que age de forma racional, fazendo apostas e buscando prejuízo, fugindo de prejuízos e procurando lucro sempre. Há outras coisas que se infiltram nas nossas decisões econômicas, né? Os prêmios Nobel de Economia vêm mostrando isso, né? A circulação do dinheiro, ela pode passar, por exemplo, por, como a gente tem na Inglaterra, consuma alimentos feitos a pelo menos 200 quilômetros de onde você mora. Isso é uma regra que muda completamente a economia local, que resiste a grandes conglomerados e que incentiva redes de apoio para pequenos produtores, né? Quer dizer, é isso que você pode ter num momento de desorganização, pode ser parcial da economia, como a que a gente tem aqui. Isso tem que ver com uma transformação, quero crer que nós precisamos passar, uma transformação social, nós precisamos passar. Não podemos mais imaginar que os recursos são infinitos e que a gente vai assim devastando e usando a natureza porque uma hora São Dimas vai aparecer e salvar. Não tem isso, né? Quer dizer, a gente precisa se acostumar com uma certa experiência de finitude, né? Isso acho que é muito positivo que a quarentena estabeleceu para nós, né? Nós estávamos assim, precisando de uma dieta narcísica. Nós estávamos obesos mórbidos, nos achando senhores do universo, né? Tomados pelo ódio, engrandecidos, dizendo, olha, as minhas convicções... E vem um ser invisível da natureza e põe todo mundo de joelho, né? Precisa reaprender o nosso tamanho, o tamanho do nosso eu. Não é esse. O mundo é muito maior, proporcionalmente, do que a gente acha que. Efeitos, tudo bem, da linguagem digital, dos condomínios digitais, das bolhas. Efeitos, mas uma hora a bolha ela estoura e tudo que é sólido e bolhoso se desmancha no ar, né? E eu acho que isso
é um benefício que a quarentena trouxe. Né? Menos. Obrigado mais uma vez, Christian. Vamos falar agora com Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor, dando continuidade a esse seu raciocínio agora, falando dessa transformação que a nossa sociedade está passando, o senhor acha que essa pode ser também uma possibilidade da gente valorizar mais a vida, como o senhor colocou no começo, e principalmente a vida do próximo, né? A gente tem casos de violência contra a mulher, principalmente, aumentando a cada dia na nossa sociedade, né? Ainda a mulher ainda sendo vista com uma coisa, né? A coisificação da mulher. O senhor acha que essa é uma possibilidade? O senhor acredita nessa mudança? Eu acredito, assim, olhando um pouco para a história, que ela não é uma marcha triunfal de vitórias e avanços e que leva a gente para o paraíso ou que nome a gente puder encontrar para isso, né? E, na medida que a sociedade brasileira ela sofreu um processo de transformação, não é fora de propósito que a gente tenha agora, né, uma reação, né? Uma reação daqueles que sentem que estão perdendo privilégios, né? Daqueles que sentem que, bom, a mulher ela estaria saindo do seu lugar. Qual é o lugar da mulher? Né? Da presença hoje, pela primeira vez na nossa história, de mais negros do que brancos nas universidades brasileiras, né? Quer dizer, esse processo de consciência de que não dá mais essa desigualdade social, ele cria um aguçamento do conflito, né? Alguns que vão dizer isso precisa ser tratado, isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser diminuído, e outros que vão dizer não, o problema não existe. O problema vai ser solucionado com mais violência. Então põe mais armas dentro de casa. O que acontece? A gente estava falando de suicídio, né? E a gente tem que dizer que é uma inépcia, né, na política que coloca mais armas dentro de casa, porque ela vai gerar mais suicídios. A gente diz, dia de prevenção ao suicídio. Não deixe arma em casa, né? Tire a sua arma de casa. Por quê? Porque vai ter aquele dia que você vai estar torto, pensando e etc. E se a arma estiver ali do lado, você pode fazer uma bobagem consigo, com aquela pessoa que você gosta, com a sua esposa, com o seu filho. Tá? Quer dizer, o que a gente tem em momentos de aguçamento, de conflito, é que as posições que já são mais vulneráveis, elas vão ser mais oprimidas. Tá? Aqueles que têm menos, eles vão ser mais oprimidos. Porque é uma espécie de forçagem, né, para transmissão de uma forma poder que a gente quer mudar, que a gente quer que seja outra, né? Então, antes de morrer, o cisne dá um canto assim, né, mais forte, né, 1/8 acima. É talvez o que a gente está enfrentando. Obrigado. E vamos girar porque tem mais perguntas para o psicanalista Christian Dunker. É a vez de Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife. Estela, habilite seu microfone, por favor. Professor, eu vou trazer um outro colega de profissão seu. Dessa vez, o escritor e psicanalista Hélio Pellegrino. Uhum. Tem uma frase dele que é a seguinte, abre aspas, o fascismo é a liquidação do riso, do senso lúdico e do senso de humor. O senhor enxerga o Brasil hoje nessa frase de Hélio Pellegrino? Sim e não, Estela, porque, de certa maneira, o fascismo aprendeu a rir. Né? O fascismo aprendeu a arte do escárnio e do maldizer, para falar aí com o poeta baiano, né? O fascismo, que já teve nas suas origens no Brasil, com Plínio Salgado, mais de 1 milhão de simpatizantes. Né? O fascismo que é a expressão mais bem acabada de como a gente pode assim, substituir a política por outra coisa.
né? Que é a eliminação de pessoas, né? Que é a retirada de agentes políticos da cena coletiva. O grande Hélio Pellegrino tem um texto atualíssimo chamado Pacto Edípico e Pacto Social, né? Que é basicamente como o pacto dentro das famílias ele altera o nosso pacto com os outros da cena social. Nós precisamos de um outro pacto, nós precisamos de um outro Hélio. Hélio, vem nos ajudar nesse momento, porque, assim, para muitos a gente já teria relativizado um pouco a função do Édipo, né? Ela ainda é uma matriz de subjetivação importante, mas existem outras, né? Que se trançam, o narcisismo, por exemplo, a pulsão de morte, existem o luto, existem outras tramas, né? Subjetivas. Nem tudo é exatamente pacto, né? A gente precisa reconstituir os pactos, a gente precisa reconhecer quando os pactos foram violados, né? A gente precisa fazer frente à alienação, a gente precisa fazer frente à perda das unidades simbólicas de pertencimento, né? A gente precisa deter essa teoria, que é ao mesmo tempo uma teoria psíquica e sociológica ou sociopolítica, de que o mal vem de fora. O mal vem dos imigrantes, dos estrangeiros, da outra raça, do outro gênero. O mal vem sempre de fora. Essa teoria do objeto intrusivo, ela se tornou, vamos dizer assim, hegemônica. A batalha cultural ela passa por mostrar para as pessoas que não é assim, né? Que isso passa, por exemplo, por dizer para aquela mãe que o seu filho não era assim, de ouro, e daí quando apareceu aquela sirigaita que levou ele embora, ele ficou assim. Que o seu marido não é ótimo, e da hora que ele toma uma pinga, ele vira um demônio. Essa ideia de que nós somos almas puras, e que o mal vem de fora, isso nos fez dar uma espécie de salto para trás, recomeçar a conversa. Antes do Hélio, grande Hélio, eu te invoco nessa hora extrema. Estamos quase no final do programa de hoje. Gostaria de agradecer a participação do psicanalista e professor titular da USP, Christian Dunker. Por favor, faça suas considerações finais, as considerações nesse momento tão difícil para a humanidade, professor. Olha, eu gostaria de dizer que eu estou honrado com perguntas realmente contundentes, importantes, perguntas que a gente precisa fazer. Se eu tivesse numa sessão de análise, eu ia dizer, ficamos por aqui, o trabalho realmente rendeu, acho que vai produzir elaboração aí em vocês, em mim, em todos nós, né? Que é o que, de certa forma, a gente precisa para levar a sério essa experiência que se abateu sobre todos nós, que é uma experiência de mudança. A gente mudou. Querendo ou não, ficamos em casa, para o mal ou para o bem, ficamos em casa, não teve aula, estamos com agora máscara para proteger os outros. E quando a gente tem uma mudança uma vez, isso psiquicamente instaura o quê? Que é possível mudar, né? Que uma segunda mudança pode vir, uma terceira pode vir, uma quarta pode vir. Que é possível a gente se transformar, a gente passar por conflitos, é possível, como dizia o Freud, apostar no nosso desejo de melhorar, no nosso desejo de se curar, né? Não de virar uma pessoa normal, mas de virar uma pessoa melhor, né? A gente desistiu de melhorar, a gente está, assim, há muito tempo fugindo do desprazer, sobrevivendo, esperando que se a gente aguentar a passagem do mal maior, isso vai estar bom, isso não está bom, né? Nós queremos mais, agora que nossas crianças estão, de certa forma, todas na escola, mas em casa, mas escolarizadas, nós precisamos de uma escola melhor, nós precisamos de uma saúde melhor, nós precisamos cultivar um pouco mais o cuidado pela vida, o valor da vida. A gente começou essa conversa nesse ponto. A minha primeira pergunta, ela partiu dessa ideia. O que aconteceu que a gente está desconhecendo o valor da vida, e quando eu digo da vida, é de uma vida. Tá? Não é a baciada, não é o grupo, cada vida vale a pena. Tá? Isso faz diferença para o suicídio, isso faz diferença para a escola, isso faz diferença para a política, isso faz diferença na sua saúde mental.
Obrigado mais uma vez, Christian Dunker. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores, Sérgio Torres, da TV Alagoas, Daniel Amorim, da Rádio Timbira, no Maranhão, Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, Carla Soraya, da TV Ceará, Geandra Portela, da TV Antares, do Piauí, Evenilson Santana, da TV Aperipê, em Sergipe. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, a convidada vai ser a diretora executiva da Anistia Internacional, Jurema Werneck. Eu estarei de férias e vocês ficam na companhia de Walter Lima. Até logo. Olha, minha gente, salve, salve!